Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados? Eu espero que sim. Então, vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje, crianças? Olhem aí na telinha de vocês. O objetivo da nossa aula será representar e localizar números na reta numérica usando escalas diversas. Muito bem! E para iniciar, a professora trouxe uma situação para vocês. Vamos ler com a professora? Vinícius vai à escola de carro todos os dias com a sua mãe. A distância de sua casa até a escola é de 1000 metros. Certo dia, o carro de sua mãe estragou no caminho. Observe o percurso e indique quantos metros eles percorreram. Então, para resolver esse probleminha, crianças, a professora trouxe uma reta para nós conseguir encontrar a resposta. Então, olhem aqui na bancada com a professora. Vejam aqui, crianças. Olhem aqui, a professora trouxe essa reta. Então, olhem aqui na bancada. Isso mesmo. Então, vejam, crianças, essa reta representa a distância da casa do Vinícius até a sua escola. Viram? Muito bem, crianças. Então, vejam. Eles falaram para nós aqui no probleminha que da casa do Vinícius até a sua escola tem 1000 metros. Então, observe o que a professora vai fazer. Aqui, a casa do Vinícius é o nosso ponto de origem. Então, é 0. E todo esse trajeto da casa dele até a escola tem 1000 metros. Vejam só, crianças. E ele vai de carro com a sua mãe todos os dias para a escola. Olhem lá. Ele vai e certo dia o carro de sua mãe estragou exatamente aqui, nesse ponto. Será que nós conseguimos descobrir quantos metros eles percorreram de carro até chegar aqui, até o carro estragar? Então, vamos observar aí com a professora, crianças. Em quantos pontos foi dividida a nossa reta? Observem que os intervalos, eles são equidistantes. O que isso significa? Que eles possuem intervalos iguais, eles foram divididos em partes iguais, certo, crianças? E da casa dele até a sua escola tem 1000 metros, correto? Como é que vou saber qual é a distância que eles percorreram até aqui onde o carro estragou? Observem, crianças, vamos contar em quantos pontos a nossa reta foi dividida? Vejam só, aqui a professora não conta porque é o nosso ponto de origem. Então, ele foi dividido em 2 pontos. Muito bem, crianças. Se a nossa reta foi dividida em 2 pontos e os nossos intervalos são iguais, como é que eu vou descobrir o valor desse ponto aqui? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, eu vou dividir a distância, que é 1000 metros, em 2 partes. E quanto é? Vocês sabem dizer aí para a professora quanto é 1000 divididos por 2? Sim, é 500. Muito bem, parabéns! Vocês são muito espertos. Então, esse ponto aqui, ele corresponde a 500 metros. Ótimo! Então, qual foi a distância que o Vinícius percorreu da sua casa até esse ponto? Até o carro dele estragar? 500 metros. Muito bem, muito fácil, não é mesmo? Olha só que legal! Então, vamos continuar olhando aí na telinha com a professora, que a professora tem mais uma situação para nós ver. Olhem aí na telinha, crianças.
Vejam só. Agora, o Vinícius fez um desenho explicativo entre a casa dele e a escola. Nós já sabemos que a distância da casa do Vinícius até a sua escola é de 1000 metros. Muito bem! Ele percebeu que dividindo essa distância em partes iguais, ele poderia marcar a posição da casa do seu melhor amigo Guilherme, da padaria e da praça da igreja. Observem aí o desenho, crianças. Então vejam lá, ele desenhou a casa dele, a casa do Guilherme, daí deixou um ponto vago, desenhou a padaria, desenhou a praça e a sua escola. Então vamos ver ali com a professora. Em quantas partes iguais Vinícius dividiu a distância de sua casa até a sua escola, crianças? Vamos contar ali com a professora? Contem aí em casa, olhem aí na tela. Quantos pontos iguais ele dividiu a distância de sua casa até a escola? A casa do Guilherme, 1, o ponto vago, 2, a padaria, 3, a praça, 4 e a escola, 5. Então, em quantas partes ele dividiu? Em 5 partes iguais, isso mesmo. Qual é a medida que Vinícius utilizou para cada parte dividida? Será que temos condições de responder agora? Não! Então, vamos ver com a professora aqui. Então, vamos marcar os pontos de cada local nessa reta e vamos ver o que cada um desses números representa. Então, ó, podem vir aqui com a professora, crianças. Olhem só, a professora agora trouxe mais uma reta. Podem olhar aqui a reta com a professora, muito bem. A professora trouxe mais uma reta para vocês. E essa reta, o Vinícius desenhou representando o caminho de sua casa até a sua escola novamente, certo? E ele percebeu que do caminho da sua casa até a sua escola, ele passa pela casa do Guilherme, certo? Ele passa pela padaria, correto? E ele passa também pela praça para chegar lá na sua escola. Olha só quantas coisas ele consegue observar no trajeto da sua casa até a sua escola. Ele sabe também, nós sabemos também, crianças, a distância entre a casa do Vinícius até a sua escola. Vocês lembram qual é a distância? 1000 metros, muito bem. Então vejam, aqui é o ponto de origem. Então a professora vai colocar o 0 ali, certo? E da sua casa até a sua escola nós temos 1000 metros. Ok, crianças. E agora, para nós descobrir qual é a distância da casa dele até esses outros pontos, o que nós devemos fazer? Vamos ver em quantos pontos, vocês já sabem. Vamos ver aqui novamente com a professora. Em quantos pontos a nossa reta foi dividida. Então, observem. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 pontos iguais. Muito bem, crianças. E agora, o que nós devemos fazer para descobrir o valor de cada intervalo? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, nós vamos ter que dividir a distância entre a casa do Vinícius até a escola pela quantidade de intervalos. Então, nós vamos dividir 1000 por 5. 1000 divididos por 5, crianças. Vocês sabem aí em casa quanto dá? Vejam, eu tenho 5 intervalos, eu tenho 1000. Eu preciso dividir esses 1000 em 5 partes. Então, olhem só. Se eu contar 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, eu vou ter
1000. Ótimo! Então vejam, eu descobri que a distância, o meu intervalo, aqui ele está de 200 em 200. Muito bem, então qual é a distância da casa do Vinícius até a casa do Guilherme? 200 metros. Muito bem, crianças. E qual é a distância da casa do Vinícius até esse ponto aqui? Vocês sabem dizer para a professora? Será que é 200 aqui? Não, isso mesmo, é 200 mais 200. Vocês sabem dizer para a professora quanto é 200 mais 200? 400, isso mesmo. Então vejam, da casa do Vinícius até esse ponto nós temos 400 metros. Ótimo! E agora, crianças, da casa do Vinícius até a padaria, quantos metros nós temos? Será que é 400? Será que é 200? Não, porque o nosso intervalo ele está aumentando de 200 em 200, então é 400 mais 200. Alguém aí em casa sabe dizer para a professora quanto é 400 mais 200? 600, muito bem, olhem só, crianças, muito bem. E agora, crianças, qual é a distância da casa do Vinícius até a praça? Vocês já perceberam o intervalo da nossa reta. Ela é equidistante porque ela tem intervalos iguais e ela está aumentando de 200 em 200. Então, qual será a distância da casa do Vinícius até a praça? Vocês sabem dizer para a professora? Isso mesmo! 800! Olha só, nós já conseguimos descobrir o valor de cada ponto. Muito bem, crianças! Olha só, então, o que cada ponto desse representa aqui na nossa reta? Perfeito, representa a distância da casa do Vinícius até esses lugares. Então, da casa do Vinícius até a casa do Guilherme tem 200 metros. Se o Vinícius quiser sair da sua casa e chegar aqui na padaria, ele vai andar quantos metros? 600, muito bem. E se ele sair da sua casa e for até a praça, quantos metros ele vai andar? Isso, 800, muito bem. E da sua casa até a escola tem 1000 metros. Ótimo, crianças, vocês viram que legal? Muito bem. Então agora que nós já vimos novamente a reta numérica, vamos ver outra situação aqui com a professora. Observem aí na telinha, crianças. Olha só. O pai de Vinícius viaja todos os dias 150 quilômetros. Sabendo que ele faz uma viagem por dia, quantos quilômetros ele viajará ao final de uma semana? Então, continuem olhando aí na telinha de vocês, crianças. Observem, o pai de Vinícius, ele viaja todos os dias, 150 quilômetros, certo? E ele quer saber quantos quilômetros o pai do Vinícius vai viajar ao final de uma semana. Vocês sabem dizer para a professora quantos dias eu tenho em uma semana? Sim! 7, muito bem, isso mesmo. Então venham aqui com a professora que a professora trouxe outra reta. Nós vamos também resolver esse probleminha utilizando a reta numérica. Isso mesmo, então olhem aqui com a professora na bancada a nossa reta numérica. Olhem só, mas vamos ler ali novamente. O pai do Vinícius viaja todos os dias 150 quilômetros. Quantos quilômetros ele vai viajar ao final de uma semana? Olhem só, crianças. Então, agora, a professora trouxe essa reta numérica aqui.
certo? Ela ainda não tem números, nós vamos completar juntos. Então, observe, o pai do Vinícius viaja 150 quilômetros todos os dias. Então, esse daqui é o ponto de origem do pai do Vinícius, certo? Vocês já falaram para a professora, quantos dias eu tenho em uma semana mesmo? 7 dias, ótimo. Então, observem, a professora vai colocar aqui esses números para representar os dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias na semana. O nosso intervalo aqui dos dias da semana está de quanto em quanto, crianças? De 1 em 1, muito bem, olhem só, porque esses números aqui estão representando os dias da semana, muito bem. Quantos quilômetros o pai do Vinícius viaja todos os dias? 150, muito bem. Então, no primeiro dia da semana, ele viajou 150 quilômetros, muito bem. Então, ele viaja 150 quilômetros nesse dia, viaja mais 150 quilômetros nesse dia, mais 150 quilômetros nesse dia, mais 150 aqui, mais 150 no quinto dia, mais 150 no sexto dia e mais 150 aqui no último dia da semana. Então, vamos ver se nós conseguimos descobrir quantos quilômetros ele viaja durante uma semana. Então, vejam aqui, crianças, a professora trouxe alguns números aqui. Olhem só. Quantos quilômetros será que ele vai viajar aqui? Se ele viajou 150 quilômetros aqui no primeiro dia, quantos quilômetros ele terá viajado aqui no segundo dia? Não sabemos ainda, certo? Então, aqui no terceiro dia, crianças, olha só, ele viajou 450 quilômetros, certo? Se aqui no terceiro dia ele viajou 450 quilômetros, quantos quilômetros ele viajou aqui no quarto dia? Vamos ver? Se aqui no quarto dia, nós não sabemos, aqui no quinto dia, crianças, ele viajou 750 quilômetros. Se aqui ele viajou 750 quilômetros, quantos quilômetros ele viajou aqui no sexto dia, será? E, então, agora, e quantos quilômetros será ele viajou aqui no último dia? Vamos descobrir com a professora? Então, vejam, a professora agora trouxe algumas plaquinhas aqui para nós descobrir quantos quilômetros o pai de Vinícius viajou em cada dia. Será que nós conseguimos, observando essas plaquinhas aqui, nós conseguimos determinar a posição de cada uma delas aqui na nossa reta? Observem, crianças, aqui no primeiro dia, o pai do Vinícius andou 150 quilômetros. No terceiro dia, ele andou 450 quilômetros. Qual é a plaquinha que nós vamos colocar aqui? Qual é o número que está entre 150 e 450? Vocês sabem dizer para a professora? Olhem aqui as plaquinhas que nós temos. Muito bem! Olha só, o número que está entre 150 e 450 é o 300. Ótimo! Muito bem! E agora, crianças, continuem observando aqui as plaquinhas. Qual é o número que está entre 450 e 750? Observem aqui, eu tenho o número 900, eu tenho o número 1050 e eu tenho o número 600. Qual é o número desses daqui que está entre o número 450 e 750? O quê? Eu escutei alguém falar 600?
Parabéns, isso mesmo! Ótimo, crianças! E agora, se eu sei que o pai do Vinícius viajou 7 dias, será que eu consigo determinar já quantos quilômetros ele viajou observando essas duas plaquinhas que estão aqui? Olha só, se ele viajou, se o caminho dele está aumentando, a quantidade de quilômetros está aumentando, então aqui só pode ser o maior número, não é mesmo? Então, qual é o maior número desses daqui? É o 900 ou o 1050? 1050, então vejam lá, ao final de 7 dias, o pai do Vinícius viajou 1050 quilômetros. E qual é o número que está entre o 750 e o 1050? 900, é claro! Olha só, já conseguimos completar, já conseguimos determinar a posição dos números aqui na nossa reta numérica. Mas será que nós conseguimos realmente observar? Será que está certa a posição deles aqui, crianças? Quantos quilômetros o pai do Vinícius viaja todos os dias? 150, muito bem. Então, o nosso intervalo aqui da nossa reta, ele vai aumentar de quanto em quanto? De 150 em 150. Ótimo, então vamos ver se o que nós acabamos de fazer aqui está correto, se os nossos intervalos de tempo estão corretos. Então vejam lá, a professora vai fazer aqui, olhem só. 150, que é quantos quilômetros o pai do Vinícius viajou aqui no primeiro dia, mais 150. Vamos ver aqui quantos quilômetros ele andou? Olhem só, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, muito fácil, 10, não é mesmo? 0 fica aqui e 1 sobe. 1 mais 1 mais 1, 3. Perfeito. Então, olhem aqui, está correto, crianças. Olhem aqui. O nosso intervalo aqui está correto. 150 quilômetros ele andou no segundo dia. Então, do primeiro dia até o segundo dia, o pai do Vinícius andou 300 quilômetros. Agora, 300 quilômetros mais 150. Vamos ver quanto vai dar. Mais 150, para ver se realmente está correto o nosso intervalo de tempo, certo? Vejam aqui, 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, e 3 mais 1, fácil, 4, isso mesmo, olha só. No terceiro dia, ele já tinha percorrido 450 quilômetros. Perfeito, crianças. Então, o nosso intervalo de tempo da nossa reta está correto. Olha só. Então, vamos ver aqui com a professora, crianças. Agora, olhem só. Aqui no terceiro dia, o pai do Vinícius viajou 450 quilômetros. Se ele andar mais 150, quantos quilômetros será que ele andou? Vamos ver? 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. O 0 vem aqui e o 1 sobe. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Olha só. Vamos ver aqui se realmente está 600 quilômetros? Olha só, no quarto dia ele andou 600 quilômetros. E agora, 600 mais 150, será que a professora precisa fazer a conta? Não, nós podemos fazer de cabeça, não é mesmo? 600 mais 150. 750, isso mesmo. 750 mais 150? 900, muito bem. E 900 mais 150, nós teremos 1050. Então, vejam, a professora não precisou fazer todas as continhas, porque nós realmente conseguimos comprovar que o intervalo está
igual em todos aqui, que a nossa reta ela está aumentando de 150 em 150. Então, quantos quilômetros o pai do Vinícius percorreu ao final de 7 dias, crianças? Olhem lá. 1.050 quilômetros. Olha só como é fácil resolver problemas utilizando a reta numérica, não é mesmo? Ótimo, crianças! E aí, compreenderam? Conseguiram observar bem a reta numérica? Vocês viram como é divertido e é muito fácil utilizar a reta numérica para resolver diferentes problemas? Que legal, crianças! Então, olhem aí na telinha de vocês o que nós aprendemos hoje. Nós representamos e localizamos pontos na reta numérica associando números a eles, certo? E nós também usamos a reta numérica como recurso na resolução de problemas e vimos que é muito fácil. Então, vamos relembrar o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula de hoje foi representar e localizar números na reta numérica usando escalas diversas. Nós representamos e localizamos números na reta numérica, crianças? Sim, isso mesmo! Então, o nosso objetivo foi atingido com sucesso. Então, olhem aí na telinha de vocês que a professora tem uma tarefinha de casa. Então, vejam aí. Durante o recreio, alguns alunos formaram duplas para brincar de carrinho de mão no pátio da escola. Venceria a brincadeira quem conseguisse chegar mais longe sem deixar o colega cair e sem parar para descansar. Para traçar o caminho no chão, foi traçada uma reta numerada, representando o trajeto em metros. Observem. Então, vejam ali, a professora colocou uma reta numerada, ela está do 0 ao 100, representada em metros. Então, essa reta está numerada do 0 ao 100 metros. Então, vejam ali, observem o ponto marcado na reta. Tem um pontinho ali, vocês estão vendo? Ele corresponde quantos metros a Roberta e a Ana andaram, certo? Quantos metros elas andaram? Então, vejam, aquele pontinho ali representa os metros que a Roberta e a Ana andaram. Elas saíram lá do ponto de início, do 0, e andaram até aquele pontinho que está ali. Quantos metros elas andaram, crianças? Daí vocês vão responder ali do lado. Aí vocês vão observar ali tudo que está pedindo. Vejam, Pedro e Paulo andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana. Quantos metros eles andaram? Então, vocês vão observar o ponto ali que está ali, vão ver quantos metros vai dar 15 metros a menos ali na reta. Depois vocês vão observar ali o caminho que a Joyce e a Patrícia fizeram, que elas andaram 20 metros a mais que Roberta e Ana, e vão responder quantos metros elas andaram. E depois vão ver qual é a distância entre os pontos marcados nessa reta. Essa reta está muito fácil de ver quantos pontos tem entre eles. Olhem só, conseguiram compreender, crianças? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham compreendido a reta numérica, certo? Logo, logo nós estaremos juntos novamente, crianças. Um beijo, se cuidem, até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para praticar um pouquinho? Então, olhem aí na telinha de vocês o que nós vamos fazer hoje. Podem olhar. Então, agora nós vamos praticar novamente a divisão para que vocês fiquem fera, ok? Então, podem pegar o caderninho de vocês, podem registrar aí no caderninho. Lembrem-se, utilizem o quadro operatório da multiplicação, ok? Então, para vocês realizarem essas operações agora, vocês terão 4 minutinhos, ok? Então, podem começar. A professora já volta para fazer a correção.
crianças? Conseguiram? Então vamos junto com a professora fazer a correção dessa atividade? Então olhem aqui na bancada junto com a professora. Muito bem, crianças, então vejam. Eu vou olhar lá no meu quadro operatório se tem 47 na coluna do 2. Nós já percebemos ali que na coluna do 2 ele só vai até o 20, muito bem, então não tem 47. Então vejam o que a professora vai fazer aqui. Então nós vamos separar aqui esse número, aqui a dezena e a unidade. Então vejam, eu vou dividir 4 dezenas primeiramente. Então vamos lá na coluna do 2 para ver se nós temos o 4. Qual número multiplicado por 2 é 4? Então vejam aqui, nós temos, ele está aqui, olha só. Então qual número multiplicado por 2 é 4? É o 2, muito bem. Então vamos colocar lá? Ótimo, então vejam só, é o 2. Muito bem. Então nós já sabemos que 2 vezes o número 2 é igual a quanto mesmo? A 4. Então nós vamos colocar aqui o resultado dessa multiplicação, o produto dessa multiplicação. Então, se eu tenho 4 e perco 4, eu vou ficar com quanto? Com 0. Muito bem, vejam só. Muito bem. Já dividimos as nossas dezenas. Agora nós vamos dividir as unidades. Vamos baixar lá a unidade, que são 7 unidades aqui ao lado do 0. E vamos ver lá na coluna do 2 se nós temos o 7. Então, vejam só, eu tenho 2, o 4, o 6 e o 8. Opa, eu não tenho 7. Mas qual número aqui na coluna do 2 mais se aproxima do 7? O 6 e o 8, muito bem. Mas qual é o número que mais se aproxima, mas é menor que 7? Eu só tenho 7, eu não posso dividir 8, não é mesmo? Então é o 6, muito bem. Então 2 vezes, qual número que multiplicado aqui é igual a 6? 2 vezes o número 3, muito bem. Então vamos colocar lá. 2 vezes o número 3 é igual a 6, muito bem. 2 vezes o número 3 é igual a 6. Então, eu vou colocar o resultado desse produto aqui, o produto dessa multiplicação. Muito bem. Tenho 7, perco 6, vou ficar com 1. Muito bem, crianças. Olha só, então, essa nossa divisão aqui, ela não é exata. A divisão exata é quando nós temos resto 0. Então, essa daqui, ela tem resto. Sobrou 1. Ótimo. Conseguiram chegar nessa operação? Muito bem, não dá para dividir mais, ok? Ótimo, então agora nós vamos resolver a próxima divisão. Muito bem, então agora 94 dividido por 3. Ótimo, então vamos lá. Então, nós sabemos que na coluna do 3 ele só vai até o 30, muito bem, então não tenho 94. Então, primeiro eu vou dividir as dezenas, depois eu vou dividir a unidade. Muito bem, crianças. Então, vamos lá. Vamos ver ali na coluna do 3 se eu tenho 9, olhem lá. Então, vejam aqui a coluna do 3. 3, 6, 9, muito bem. Qual número multiplicado por 3 é igual a 9? É o 3, olhem só, está aqui. Muito bem, então já sabemos. 3 vezes o número 3 é igual a 9, muito bem. Então, vou colocar aqui o número 9. Tenho 9, perco 9, vou ficar com 0, muito bem. Agora, eu vou dividir as minhas unidades. Então, vou baixar o 4 aqui ao lado do 0. Ótimo, então vou procurar na coluna do 3 se eu tenho 4. Vamos lá junto com a professora? Então, veja, eu tenho o 3 e o 6, não tenho 4. Então, qual é o número que mais se aproxima do 4? O 3 e o 6. Mas eu só tenho 4, eu não tenho 6 para dividir, então tem que ser o 3. Muito bem, então qual número multiplicado por 3 é 3? É o 1. Muito bem, então 3 vezes o número 1 é igual a 3. Então, vamos colocar aqui. 3 vezes o número 1 é igual a 3. Ótimo. Reparem que nós precisamos colocar aqui o produto dessa multiplicação. Então, eu tenho 4, perco 3, vou ficar com 1. Muito bem. Então, agora
Eu só tenho um, então não posso dividir mais, ok, crianças? Muito bem. E aí, conseguiram chegar nessa resposta? Ótimo. Então, nosso momento de praticar já está chegando ao fim. Então, continue estudando, ok, crianças? Até a próxima aula. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, arte! Olá, crianças! Quanto tempo, não é mesmo? E eu estou hoje aqui para iniciar a nossa aula de artes. O que será que vem esse ano, hein? Muitas surpresas. Espero que você esteja se cuidando aí, porque nós estamos nos cuidando muito, certo? E hoje eu comecei a nossa aula de artes com o quê? Com música. Será que a música faz parte das artes? Vamos ver! Sim, olha lá, mas nós temos outras linguagens artísticas que fazem parte das artes, certo? Vocês viram isso na aula passada. O que a gente tem lá? As artes cênicas, que seriam o teatro, a música. Temos também a dança. Na dança também nós temos vários tipos de dança, certo? E aí, nós temos o nosso assunto de hoje. Olha lá o nosso tema, arte visual. O que será que é arte visual? Será que vocês já viram sobre isso? Olha só, o próprio nome está dizendo visual. Visual vem de visão. Então a arte visual, ela também é uma linguagem das artes, mas que dentro das artes visuais nós temos outras artes envolvidas. Vamos ver quais são? Olha quem já apareceu ali, um personagem que vocês gostam muito. Isso lembra o quê? Cinema. Sim, o cinema também faz parte das artes visuais. Nós temos o desenho. Olha que desenho maravilhoso, que perfeição. O desenho também faz parte das artes visuais. E aí nós temos aquela tela conhecidíssima, não é mesmo? A Mona Lisa, lá do período do Renascimento, que você já deve ter estudado. A Mona Lisa é uma pintura a óleo muito conhecida, também é uma arte visual, certo? Aí nós temos a arquitetura, que também faz parte das artes visuais. Nossa, arquitetura, uma construção, não é mesmo? Mas não é uma simples construção. A arquitetura faz coisas lindíssimas, né? E olha a foto do que eu trouxe aqui para vocês, da nossa Estação Saudades. Quando vocês passarem por ali, observem a arquitetura desse local, né? Olha só os adornos que ela tem aqui, os tipos de janela. Tudo isso é feito pela arquitetura, que é uma atividade, uma linguagem visual, arte visual. Nós temos também a moda. Olha só, vocês pensam que moda é só coisa de menina? Que é só menina que gosta de se vestir bem? Não, nós temos muitos artistas e os artistas e as artistas também que trabalham sobre moda, sobre cor do tecido, textura de tecido. Então também faz parte das artes visuais. Voltando, porque aqui eu quis fugir, né? Olha o que a gente tem aqui. Uma aranha. Essa aranha aqui, na verdade, é uma escultura, porque a escultura também faz parte das artes visuais. Vamos ver se falamos tudo? Artes visuais, então. Desenho,
pintura, gravuras, né? A gente não mostrou exemplo, mas tem as gravuras também. Escultura, cinema, arquitetura, moda e vai por aí afora, muitas outras artes visuais que não dá pra gente falar tudo aqui hoje, certo? Mas vamos ver o que nós temos para falar sobre estas artes. O que será que apareceu aqui? Observem bem essas telas aqui. Nós temos 3 telas. Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Observem bem. É um personagem que vocês conhecem na primeira tela? Sim, todo mundo conhece o Mickey, não é mesmo? Olha só, um personagem do Walt Disney. Aqui, o que nós vemos? Nós vemos uma lata de sopa, que era lá na década de 50 e 60 ela era produzida. Hoje eu acho que produz também, mas é uma lata de sopa. O que será que isso tem a ver com arte? Já vamos descobrir. E aqui nós temos uma atriz de Hollywood, famosíssima nos anos 50, início dos 60. Ela era muito conhecida, a Marilyn Monroe. Vocês já devem ter visto a pintura dela em algum lugar. Ela era muito amada pelo público, né? Sempre muito linda, maravilhosa. As mulheres queriam ter os cabelos que ela tinha, os vestidos da moda que ela tinha, certo? Então, o que essas 3 obras têm em comum? Pensa aí. Observa bem cada uma delas. É só um Mickey que eu tenho aqui? Não, tenho 4. Eles se reproduziram, certo? E a sopa? Tenho só uma lata de sopa aqui? Não, tenho muitas latas de sopa. E aqui a mesma coisa com o artista, com a atriz Marilyn, certo? Uma outra característica que a gente vê nessas 3 obras são as cores. Olha só, umas cores bem fortes muitas vezes, né? Misturadas, ó, aqui tem laranja, tem o rosa, tem o azul. Então é tudo bem colorido. De qual arte será que nós estamos falando? Dentro das artes visuais, nós temos esse movimento que eu já vou falar para vocês o nome. Ele veio lá da Europa, da Inglaterra, lá na década de 50, 54, e depois ele foi lá para os Estados Unidos, na América do Norte, certo? Aqui é o mapa mundi, ó, tem vários os continentes, só para vocês situarem um pouquinho. Da Europa, na Inglaterra, foi para a América do Norte, para os Estados Unidos, certo? E o nome dessa arte é pop art. O que será que quer dizer pop art? O próprio símbolo aqui já nos diz alguma coisa, né? Muito colorido, muito explosivo, né? E em português, pop art quer dizer arte popular, isso mesmo. A arte que é feita para o povo, porque até então, nesse período aqui, a arte era somente vista lá no museu, nas salas de exposições, por artistas famosos. Não era todo mundo que poderia comprar uma obra de arte, certo? E aí surgiu então a pop art. Por que surgiu a pop art? Vocês já vão entender. Esse movimento foi chamado assim lá na década de 50, quando esta pessoa aqui, o Lawrence Alloway, que era um crítico de arte, se juntou com outros artistas e se referiram a essa pop art sobre tudo que era produzido pela cultura de massa. Ops! Cultura de massa, professora. O que será que é isso? É fazer um monte de massinha e pão, assar e sair por aí vender? Não. Cultura de massa é uma palavra muito importante para a gente, certo? Porque existem vários tipos de cultura. A cultura que só está no museu, a cultura que só está lá no teatro, certo? A cultura de massa é uma cultura que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então ela tem muito a ver com a cultura popular, certo? Porém, é um tipo de cultura que é feito assim mais para ganhar dinheiro, sabe? É algo que é divulgado pela mídia, pela televisão, pelo rádio. Então é muito comum a gente conhecer lá uma dupla sertaneja, por exemplo, que só cantava lá na sua cidade, no seu bairro, mas de repente ela conseguiu ser apresentada na telinha. E aí o que aconteceu com a dupla sertaneja? Bum! Ficou famosa. E aí começou a vender os discos. Mas nem era uma música tão boa. Porém,
foi vendido muito, foi atingido um grande pessoal. Então, cultura de massa. Ela tem a intenção de atingir muitas pessoas, muito público, e visa somente ganhar dinheiro, certo? Depois a professora de vocês pode aprofundar um pouquinho isso aí sobre cultura de massa para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Mas nós precisamos para poder entender a pop art. E aqui nós temos algumas características. Olha só, como eu falei, as imagens que são usadas na pop art são retiradas das mídias. O que são as mídias? A TV, o rádio, o próprio jornal escrito, né, as revistas, o computador com a internet hoje em dia, né? Tudo isso são mídias. Tudo que é apresentado na mídia fica conhecido pelo povo, é atingido de forma em massa, né? E lá no tempo que surgiu a pop art, o que aconteceu? Era um período assim pós-guerra, né? As pessoas tinham passado fome, estavam começando a se reestruturar e surgiu assim as novas tecnologias. Foi aquele boom de tecnologia. E qual foi um dos primeiros, as primeiras máquinas, podemos dizer assim, tecnológicas, né? Os primeiros aparelhos tecnológicos que surgiram? O rádio, que já existia, e a televisão. Acreditem, ninguém tinha televisão nessa época não. E a partir da televisão é que começaram a surgir as propagandas e os produtos populares, né? Os sapatos que eram apresentados, as mulheres mais gostavam, elas iam lá, compravam o sapato que estava na moda, porque a televisão tinha mostrado, né? As crianças passaram a querer assim, aquele achocolatado, né? Energia que dá gosto, tudo que era da propaganda. Então, corria-se comprar aquele achocolatado para as crianças. Então, tudo era produzido em série, ou seja, ninguém vai lá para produzir uma latinha de massa de tomate. Não. Agora a massa de tomate, ela é produzida em grande escala lá nas indústrias. Então, foi o momento que surgiram as indústrias, certo? Então, nós encontramos também quais são esses produtos da propaganda. As imagens das celebridades, as atrizes, os atores conhecidos, os personagens das histórias em quadrinhos, né? Superman, Homem-Aranha, que são os super-heróis que vocês gostam, são personagens das histórias em quadrinhos, que nessa época lia-se muito histórias em quadrinhos, muitos gibis, né? Eu venho de um tempo que eu lia muito gibi. E quando a gente via esse personagem na televisão, através de filme, desenho, nossa, a gente ficava super feliz e fazia a mãe comprar mais gibis, né? Então, isso é consumismo, é consumir as coisas, comprar cada vez mais, mesmo que não seja necessário, tá? E geralmente, utiliza-se na pop art muitas cores, cores vibrantes, cores mais quentes, certo? E como eu falei já, das reproduções de séries. Então, vai lá para produzir um suco, colocar na garrafinha e vender só essa garrafinha. Daqui uma semana vamos produzir mais um suco. Não, é tudo produzido em grande escala, em série. Sai um atrás do outro, né? Vocês já devem ter visto aí uma fábrica na televisão que vão passando as garrafas assim e elas vão enchendo tudo e se produz milhões, são engarrafadas no mesmo dia, certo? Então, reprodução em série. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Olha esse artista. O cara é meio esquisitão, né? Mas ele foi um grande artista. Se chamava Andy Warhol. Olha só, ele nasceu em 1928 e morreu em 1987. Eu já era vivinha, hein? Era uma mocinha aqui. E essa pessoa foi um dos maiores artistas da pop art. Vamos ver o que ele fez? Tcharam! Olha o que nós temos aqui novamente. A latinha da sopa. Essa sopa era muito famosa nos Estados Unidos e na Inglaterra também. Se chamava sopas Campbell. E elas ficaram muito famosas. Por quê? Porque estavam aparecendo lá na telinha, né, na televisão. E o artista quis então pegar esse produto e transformar em arte. Mas porque eles achavam bonito? Não. Aí que vem uma grande importância da pop art. Na verdade, esses artistas se reuniram
porque eles não achavam certo esse consumismo, todo mundo comprar sem necessidade. Porque quando a arte está lá no museu, está na sala de exposições, poucas pessoas têm acesso. E as que tinham quase não compravam artes, não era uma coisa para ser consumista. Então, eles apareceram com esse tipo de arte com os produtos que eram muito consumidos e transformaram em arte. Então a latinha de sopa passou a ser uma obra de arte, certo? E aqui, olha só quem está aparecendo aqui. Esse faz anos, mas vocês já devem ter pego o tempo dele, ou os pais de vocês, né? Michael Jackson, olha só, foi uma celebridade durante muitas décadas, certo? Então o Warhol também resolveu reproduzir em escala a imagem do Michael Jackson para mostrar que ele também era vendido, né? Que os CDs, as músicas dele, os vídeos eram sempre muito vendidos. Muito bem, vamos para frente? Olha as cores vibrantes aqui, ó. Que coisa mais linda essa mistura de cores. Já vamos ver isso também. E aí nós temos esta outra pessoa aqui também com uma cara meio esquisita, né? Mas era o Roy Lichtenstein. Olha que nome difícil. Ele também morreu em 97, ó, tá? Morreu faz muitos anos para vocês, ó, para mim não. Muito bem. O Roy também foi um dos grandes artistas da pop art. Vamos ver os trabalhos dele? Nossa, bem diferente, não é? O que vocês lembram quando vocês veem isso aqui? Olha só. As onomatopeias, né? Nham, bum, pá, né? Que são escritas nas imagens. Aqui nós temos um pequeno texto, está escrito em inglês. São os balões das histórias em quadrinhos. Então, o Roy, ele gostava muito de utilizar essas imagens dos quadrinhos, que também na época eram vendidos, certo? E as obras dele, assim, eram um pouco mais marcadas, não era aquela coisa produzida em série, mas era uma coisa, assim, mais mecânica, né? Opa, voltei? Tem as tecnologias aí, vamos lá. Já mostrei. Vamos ver o Roy, agora vamos ver as obras dele. Muito bem. Então percebam que parece mais uma coisa gráfica feita no computador, né? Mas essa era a ideia dele. Fazer uma coisa mais seca, mais rígida, certo? E se vocês observarem aqui, esse quadro do Roy é uma releitura. Será que vocês conseguem lembrar? Olha quem está aqui nesse quadro. Não lembra um artista? Pensa aí, observa bem, quem que era ruivo, de barba e que pintou um quarto lá na Holanda? Estamos falando de Van Gogh. Então, o Roy fez uma releitura do quadro do Van Gogh, certo? E aí nós vamos relembrar, né? Porque vocês já viram sobre isso, que são as cores, porque as cores são muito utilizadas na pop art. Certo? Então nós temos as cores primárias para relembrar: o amarelo, o vermelho e o azul, certo? Cores primárias, aquelas que não precisam de misturas para se formarem. E aí, a partir das 3, nós vamos criando outras cores. Então nós temos aqui a mistura das cores primárias, que vai dar uma secundária. Então, amarelo com vermelho, laranja. Amarelo com azul, verde. Azul com vermelho, temos o roxo. E assim formamos as cores secundárias. Vamos ver mais uma mistura aí, que vocês também já viram no passado, que são as cores secundárias. Verde, laranja e roxo. Muito bem, já falamos. Agora sim, as terciárias, que acontecem através da mistura das primárias com as secundárias. Nós vamos ter uma terceira cor. Então, olha só, azul com roxo, azul arroxeado. Azul com verde, azul esverdeado. Vermelho, vermelho com roxo, vermelho arroxeado. Vermelho com laranja, vermelho alaranjado. Amarelo com verde, verde amarelado, ou amarelo esverdeado, né? Que parece o verde-limão que a gente fala, né? Amarelo com laranja, um amarelo alaranjado, certo?
E aí, aqui eu trouxe para vocês o que nós chamamos de círculo cromático das cores. Cromo vem de cores, tá? E aqui aparecem todas essas cores que a gente fez. As primárias, as secundárias e as terciárias nesse círculo. Então vejam, aqui temos um triângulo, certo? Que ele está apontando para as cores primárias. Amarelo, vermelho e azul, certo? E aí, das misturas, vão surgir as secundárias. Quais são as secundárias? Verde, laranja e roxo. E a partir da mistura dessas cores, nós vamos ter as terciárias, certo? Isso é para relembrar, porque vocês já tinham estudado ano passado. Aqui eu tenho mais uma imagem da Pop Art para relembrar vocês. Olha só, a Coca-Cola. Há muito tempo que existe a Coca, né? Todo mundo conhece, o mundo inteiro consome a Coca-Cola. Então, o que o Andy Warhol fez? Pegou as garrafas e reproduziu, porque também eram vendidas em série. Temos também a imagem que eu coloquei no começo, lembram? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, foi reproduzida em série pelo Andy Warhol. Por quê? Porque ela estava no museu e é uma das artes mais famosas e mais conhecidas de todos os tempos, tá? Por isso que ele reproduziu aqui. Eu estou mostrando novamente as imagens para poder chegar na tarefa de vocês, certo? Observem as cores, ó, cores vibrantes, tem o preto também, mas principalmente as cores vibrantes. Tararam! Tarefinha! Vamos ver. Não sei se vocês já receberam, mas com certeza vão receber. Olha lá, a tarefa de casa, vocês serão os artistas da Pop Art. E o que vocês vão criar? Através das latas de sopa do Campbell, do Andy Warhol, né, da sopa Campbell, vocês vão fazer uma releitura. O que seria essa releitura? Vocês vão criar uma nova imagem baseada na imagem que já existe, certo? Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão reproduzir algum elemento que vocês consomem, um produto que vocês consomem muito. Ah, a mãe compra muita massa de tomate. Então você pode desenhar a lata de massa de tomate e reproduzir várias vezes. Ah, a mãe compra muito achocolatado. Vamos reproduzir achocolatado. O que mais que se consome na sua casa? Papel higiênico, tá bom? Uma coisa que a gente precisa, né? Então vocês vão escolher um objeto e vão fazer uma nova releitura, uma releitura dessa obra, uma nova arte. E pode usar muito colorido, pode pintar os fundos, certo? Pode usar a imagem que vocês quiserem. Uma outra ideia, se vocês conseguirem aqueles jornaizinhos de supermercado, vocês podem recortar ali produtos, né? E fazer várias vezes reproduzindo. Certo? Vamos ver o que mais que temos aqui. Será que alcançamos os objetivos de hoje? Olha só. Relembramos o que é arte? E suas linguagens? Sim? Dança, música, teatro, artes visuais? Sim, com certeza. Conhecemos algumas das obras visuais? Sim, todas, né? Muitas. Conhecemos a Pop Art, esse movimento importantíssimo para a história da arte e com as suas características. Recordamos também e localizamos as cores primárias aonde? No círculo cromático. As primárias, as secundárias e as terciárias, certo? Se ficar alguma dúvida, você pode reassistir essa aula novamente, converse com a sua professora, provavelmente ela vai retomar o conteúdo, tá? Para que vocês tirem as dúvidas, certo? Quem tem acesso às mídias, né, que pode acessar a internet, pode procurar lá a Pop Art, que vocês vão encontrar muito material. Muito bem! E nunca esqueçam, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui uma releitura da Pop Art que eu fiz. Olha só! O que vocês estão vendo aqui? Ovos, né? A gente não consome ovos?
Antigamente ele vinha das galinhas, quer dizer, continua vindo, mas a gente ia lá na casa da vizinha, que tinha galinha em casa, e comprava os ovos. E era assim, um por dia, né? Ninguém comprava em grandes quantidades. E depois que surgiram o mercado, as indústrias, as grandes granjas de galinha, a gente passou a consumir mais ovos, né? Então eu quis usar os ovos aqui para mostrar as características da pop art, ó. O colorido, vocês podem pintar o fundo também. E eu fiz ovos coloridos também, né? Quem disse que a arte não pode ter ovos coloridos? Eu não estou tratando da realidade, não é mesmo? Estou tratando de um movimento artístico que veio justamente para isso, para romper tudo que é real, porque na arte a gente pode tudo. Certo, crianças? Me despeço aqui, tirem suas dúvidas com os professores e nos vemos na próxima aula. Até mais! Vem aí, língua portuguesa. Oi, galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias. Esqueci de falar, né? Olha que mal educada. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? A noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou. A lua brilhava lá no céu toda cheia e os seus raios invadiam o quarto, indo parar na cama de Vladinho. Melhor, cama não, caixão. É, isso mesmo, caixão, porque Vladinho era um vampiro e como um vampiro, ele dormia num caixão. Dormia de dia e acordava à noite. Vladinho acordou com uma cara terrível de sono e foi para a cozinha. Lá, a sua mãe vampiro o esperava com um copo desse tamanho de sangue para lá, digamos assim, animá-lo. Quando Vladinho entrou na cozinha, ela já foi logo dizendo: Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho. É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento. Vá, meu filho, saia pela noite sombria e ache o seu sangue. Hello, mami! Au, a noite está clara, é lua cheia. Oh. Não importa, não interessa, Vladinho. Saia já e ache sua vítima. Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação. Andou um pouco para cá, andou um pouco para lá e viu se aproximando uma velhinha. A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha, e Vladinho na hora ajeitou a sua capa, andou com firmeza em direção a ela e preparou o seu. A velhinha nem se assustou. Na verdade, ela achou interessante. Oh, meu Deus, que menininho mais lindo! E olha, vestido de vampiro! Vestido não, eu sou um vampiro! Eu sou um vampiro! Ai, claro que é, neném, claro que é! Tome aqui o pirulito. E a velhinha foi embora e Vladinho ficou lá, sem entender nem por que com aquele pirulito na mão. Ficou com uma raiva, jogou o pirulito no chão e ó, pisou várias vezes. Passou um tempinho, quem ele viu se aproximando dele foi um velhinho, careca, que andava todo arcado com uma bengalinha. Ele parecia ter muita dificuldade para andar. Vladinho, então, se aproximou
e deu seu belo vó. O velhinho, ó, nem viu, continuou andando. Então o Vladinho pulou na frente dele e deu um vá mais forte ainda. O velhinho olhou e disse: "Oh, tá chorando, bebê? Tá chorando? Vá! Ué, tá perdido da tua mãe? Vá! Que isso, neném? Que isso?" E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho, que na hora ficou sem entender. Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido. Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Vladinho então pensou: é agora que eu vou conseguir o meu sangue. E vá! Pensa que as meninas se assustaram? Elas, na verdade, adoraram. Olha! Já é Halloween! Ai, amiga! É mesmo? Que legal! Vladinho então ficou muito bravo e deu um vá tão forte, mas tão forte que ficou roxo e sem ar. Amiga! Veja que make bafo ele está usando! Ai! Azul arroxeada! Amiga, azul arroxeada não, a make dele é divina, mas é roxa azulada. E assim as duas foram discutindo e nem deram bola para Vladinho, que estava roxo e sem ar e muito bravo. E chateado, né? Porque ele pensou: sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério? Como que eu vou conseguir o meu alimento se eu não consigo uma vítima? Chateado. E foi andando. Quem chegou perto dele depois foi um cachorro. Vladinho pensou: agora eu consigo. E fez o seu vá mais tenebroso. Vá! Gente, o cachorro rolou no chão de risada. Nem um cachorro ele assustava. Essa realmente não era a noite de Vladinho. Cabisbaixo e triste, Vladinho continuou seu caminho bem desenchavido. Foi aí que ele estava passando na frente da loja do seu Ademar e viu na vitrine um vulto que se aproximava dele. Se encheu-se de esperança, mais uma vez, andou firmemente na direção do vulto e então fez o seu vá! Quando ele fez vá, o vulto também fez um vá, com uma cara ameaçadora, e tão ameaçadora que Vladinho se assustou e foi embora. Entenderam? Vladinho ficou com medo do próprio reflexo na vitrine da loja. A noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um vampiro que faz. E é assim que essa história chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta a outra.